Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre oxidação e redução. Também sobre agente oxidante e agente redutor. Na aula de hoje nós teremos oxidação e redução, agente oxidante e agente redutor, cálculo do número de oxidação em substâncias iônicas, cálculo do número de oxidação em substâncias covalentes e alguns exercícios para ajudar a fixar o conteúdo. Começando aqui pela própria classificação da tabela periódica, nós temos aqui a separação entre dois grandes grupos, os metais e os ametais. Aqui temos os metais em vermelho e os ametais em amarelo. Esses dois grupos possuem diferenças bastante distintas entre si, a começar pelo fato de que metais tendem a perder elétrons, enquanto que os ametais tendem a ganhar elétrons. Isso se deve à maior eletronegatividade que este grupinho em amarelo possui. Estudando aqui de perto esse elemento com número atômico 8 e número de massa 16, que é o oxigênio, nós temos aqui que ele forma muitos tipos de óxidos, ele ganha 2 elétrons e ele consegue roubar elétrons de metais com grande facilidade. Observe aqui que o oxigênio possui 6 elétrons na última camada. Pois bem, roubando 2 elétrons de qualquer outro elemento, ele consegue completar o octeto e assim ele ganha estabilidade. Não à toa, a maioria das coisas que nós conhecemos são, na verdade, óxidos. Repare ali, por exemplo, no cadeado já oxidado, porque o ferro incorporou oxigênio à sua estrutura. Então, a gente pode considerar a oxidação não apenas a aquisição de oxigênio pelo ambiente. Podemos dizer também que a oxidação é o fato de perder elétrons. A oxidação é a perda de elétrons. Então, ao receber elétrons, o oxigênio adquire carga menos 2. Afinal, está ganhando 2 cargas negativas, 2 elétrons. E aí, podemos falar em redução, que é o ganho de elétrons. Então, se por um lado a oxidação é a perda de elétrons, o ganho de elétrons é a redução. Então, para fixarmos isso, vamos fazer aqui um pequeno acróstico. Não é? Perder é oxidar e reduzir é ganhar. Quase que eu falei receber, né? Perder é oxidar, reduzir é ganhar. É o famoso PORG. Não sabe o que é isso? Não sabe o que é um PORG? Horas. Já viu aquele bichinho simpático do Star Wars? Olha ele aí, ó, fugindo do Stormtrooper. Já viu aquele bicho simpatiquinho do Star Wars? Fugindo do Stormtrooper? Pois é, olha ele aí. É o PORG. Muito bem. Então, PORG, perder é oxidar, reduzir é ganhar. Então, isso é o que fala sobre os processos de oxidação e redução. E aí, temos que falar do NOx. NOx nada mais é do que o número de oxidação, que é a carga presente no elemento químico. É a carga que aparece geralmente acima e à direita do elemento, como nós vemos neste exemplo aqui. O ferro, por ter carga 2+, ele perdeu 2 elétrons. Ferro, que tem 26 elétrons e 52 de número de massa, quando ele está em sua forma neutra. Aqui ele possui 26 prótons, 26 elétrons, porém, quando ele perde 2 elétrons, ele fica com o número atômico 26, que é o número de prótons, porém, ele fica com 2 elétrons a menos, né? Ele fica com 24 elétrons. Então, assim nós podemos informar se a substância ganhou ou perdeu elétrons. Nesse caso aqui, para o oxigênio, nós temos aqui então 2 cargas negativas que indica o ganho de 2 elétrons pelo oxigênio. Oxigênio que na sua forma nativa possui 8 prótons e 8 elétrons. Ao ganhar 2, ele acaba adquirindo configuração de gás nobre e fica com 8 elétrons na última camada, porém com 10 no total. Ainda pensando aqui sobre NOx, que é o número de oxidação, que é a carga presente no elemento, podemos dizer: se o NOx aumentou, o elemento oxidou. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. Aqui nós estamos trabalhando apenas o NOx, porque é uma forma de nós sabermos se um elemento ganhou ou perdeu elétrons.
apenas olhando o seu respectivo NOx. Tá confuso? Calma! Logo logo nós vamos ver como nós podemos utilizar este poeminha aqui. Se o NOx aumentou, se o NOx do elemento aumentou, o elemento oxidou, porque ele perdeu elétrons. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu, porque ele ganhou elétrons de algum outro elemento. Podemos pensar também que não há oxidação sem haver redução. Porque se alguém perdeu elétrons, é porque alguém está ganhando estes elétrons. Os elétrons não existem sozinhos fora dos átomos. Tudo bem? Então, o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons ganhos. E é isso que nós vamos utilizar quando estivermos falando de reações químicas. Mas segura um pouquinho essa ideia de que se o NOx aumentou, o elemento oxidou, se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. Segura um pouquinho, guarda isso, porque nós vamos utilizar mais tarde. Então, vejamos aqui um exemplo de perda e ganho de elétrons. Temos aqui o ferro, com 2 elétrons na última camada, e temos aqui, claro, como não poderia deixar de ser, o oxigênio com 6 elétrons na última camada, representado por estes pontinhos que estão aí ao redor de cada símbolo do elemento. O que acontece com os elétrons do ferro? O ferro acaba perdendo elétrons para o oxigênio, já que o oxigênio é mais eletronegativo. Já tivemos essa aula sobre propriedades periódicas. Então, os 2 elétrons do ferro são cedidos para o oxigênio. E assim, o ferro adquire carga positiva e o oxigênio adquire carga negativa. Temos aqui íons. Aqui, entre esses íons, aparece esta força eletrostática que os une. E assim, nós podemos formar uma equação química, como podemos escrever aqui abaixo. O ferro, que inicialmente está neutro, ele acaba perdendo 2 elétrons e formando uma espécie positiva, que é o ferro 2+. Então, uma forma de indicar a perda de elétrons é escrever os elétrons como se fossem produtos de uma reação química. Não podemos chamar esta reação propriamente de reação. Quando aparecem elétrons em uma reação química, na verdade nós falamos em uma semi-reação química. Pois bem, e para o oxigênio? O que acontece? Para o oxigênio temos esta equação aqui, em que os elétrons aparecem como se fossem reagentes da reação. Então, quando os elétrons aparecem à esquerda da semi-reação, eles podem ser encarados como ganho de elétrons, Então, elétrons como reagentes indicam ganho de elétrons. Então, de novo, se elétrons aparecem como produtos, isso indica perda de elétrons. Se elétrons aparecem como reagente, isso indica ganho de elétrons. O oxigênio está ganhando 2 elétrons, como aparece aqui. E é aqui que nós vamos utilizar aquela ideia de que se o NOx aumentou, o elemento oxidou, se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. Temos aqui então 2 semi-reações que nós podemos unir em uma só. Podemos cancelar estes elétrons que aparecem como produto aqui, estes 2 elétrons que aparecem como reagente aqui, para escrever uma única reação chamada de reação global. Então, somando essas 2 reações, podemos cancelar o reagente de um produto, de um reagente de uma reação, com o produto de outra reação. Temos aqui, então, a princípio, esta reação química, onde já não aparecem mais os elétrons ganhos ou perdidos. Muito bem. Aqui temos o NOx 0 para o ferro, enquanto que aqui temos o NOx 2, ou 2+. O ferro foi de 0 para 2+. O NOx aumentou. Ele tinha 0, não tem nada escrito aqui, NOx 0, e ele foi para NOx mais 2. De 0 para mais 2, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, o ferro oxidou. Agora aqui, para o oxigênio, temos que ele começa com NOx 0 e ele vai para o NOx menos 2. De 0 para menos 2, o NOx diminuiu. Por isso, o oxigênio reduziu. Se o NOx diminuiu, o oxigênio reduziu. Ainda trabalhando com essa equação química, o que a gente pode observar aqui? Bom, oxigênio só existe na forma molecular. Então, não posso escrever oxigênio, por exemplo, deste jeito aqui. Oxigênio sozinho. Eu vou ter que colocar um O2 aqui, como eu fiz aqui embaixo. E assim,
Nós temos então o ferro reagindo com oxigênio molecular, formando ferro 2+, oxigênio 2-. Só que temos que colocar um 2 aqui para manter a equação balanceada. 2 oxigênios nos reagentes, 2 oxigênios nos produtos. Porém, é o que a gente vê aqui, não é? O número 2 é acrescentado ao lado do produto para termos o mesmo número de oxigênios nos reagentes e produtos. Aqui temos uma carga 2+, aqui temos duas vezes uma carga 2-, o que dá uma carga total de -4. Então temos aqui mais 2 com -4, né? Somando estas cargas, teríamos uma carga líquida de -2, uma carga total de -2. Bom, acontece que temos que fazer, além do balanceamento de massa, que é o balanceamento da equação química, temos que fazer o balanceamento de cargas também. Observe que aqui nos produtos temos uma carga total de -2, enquanto que nos reagentes a carga total é 0. Ou seja, temos que dar um jeito de zerar as cargas totais aqui. Uma coisa que a gente pode fazer é acrescentar 2 ferros aos produtos, ao invés de apenas um. Porque assim nós temos 2 vezes mais 2, mais 4. 2 vezes -2, -4. Mais 4 com -4, 0. Então a carga aqui está nula, no fim, né? A carga total dos produtos é nula, a carga dos reagentes também é nula. Então com 2 íons ferro 2+, a carga total nos produtos também é 0, assim como nos reagentes. Então, como colocamos o número 2 aqui para cancelar a carga total dos produtos, devemos também colocar um 2 aqui, na frente do ferro, porque assim nós mantemos o balanceamento da equação. Acrescentamos o número 2 ao lado do ferro para igualar o número de átomos de ferro dos dois lados da equação. E assim, podemos unir estes 2 íons para formar o óxido de ferro, que é dado por esta fórmula aqui, FeO. E deste jeito, nós conseguimos escrever a oxidação do ferro. 2 ferro mais 1 mol de oxigênio formam 2 mols de óxido de ferro 2. A equação balanceada mostra a formação do óxido de ferro, então. Algumas famílias possuem NOx que são bastante característicos. Afinal de contas, elementos que são agrupados à mesma família, eles possuem propriedades semelhantes. Por exemplo, todos os membros da família 1 possuem NOx mais 1, porque eles possuem apenas um elétron na última camada. Com exceção do hidrogênio, a tendência é de que este último elétron seja perdido, o que confere a estes elementos a carga mais 1. No caso do hidrogênio, ele acaba, entre aspas, perdendo o único elétron que ele tem para outro elemento mais eletronegativo em ligações covalentes. Todos os elementos da família 2 possuem NOx mais 2, porque todos estes elementos possuem 2 elétrons na última camada. Por isso que eles estão na família 2. É assim, quem está na família 1 tem um elétron na última camada. Quem está na família 2 tem 2 elétrons na última camada. Quem está na família 13 possui 3 elétrons na última camada. E por isso, todos estes membros aqui tendem a ter o NOx igual a mais 3. Agora, aqui a partir da família 14, a coisa às vezes muda um pouquinho. O carbono mesmo pode assumir vários NOx, de -4 até mais 4. Aqui na família 15, nós temos aqui todos os elementos que possuem NOx igual a -3, porque eles possuem 5 elétrons na última camada. Aqui eles tendem a ganhar 3 elétrons, por isso o NOx -3. Todos os elementos da família 16 tendem a ganhar 2 elétrons porque eles possuem 6 elétrons na última camada. Então podemos pensar assim, elementos da família 13 têm 3 elétrons na última camada, tem NOx mais 3. Elementos da família 15 têm 5 elétrons na última camada. Para completar o octeto, basta ganhar 3. Quem tem 6 elétrons, para completar 8, basta ganhar 2 elétrons. Por isso, todos estes elementos aqui tendem a possuir o NOx 2-. Assim, todos os halogênios tendem a ter o NOx -1. É claro, há exceções a esses casos, mas como regra geral,
nós temos estes NOx aqui para estas famílias, que são NOx fixos. Aqui, este NOx ele costuma aparecer, na verdade, em compostos chamados de binários, que são aquelas substâncias que só possuem dois elementos. É o caso, por exemplo, do nitreto de sódio, que é o Na3N, é o caso do sulfeto de sódio, que é o Na2S, e é o caso do ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, o HCl. Em compostos ternários, estes NOx podem possuir valores diferentes, que na verdade vão ser calculados como nós veremos daqui a pouco. Por exemplo, estas substâncias aqui são compostos ternários, porque possuem 3 elementos na sua formulação. Temos aqui 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3 elementos, 1, 2, 3. Todos esses possuem 3 elementos, por isso são chamados de compostos ternários. Estes possuem 2 elementos, por isso são chamados de compostos binários. No caso de compostos ternários, estes NOx dos elementos destacados no meio precisam ser calculados. Neste caso aqui, o NOx é fixo. Outros elementos que possuem NOx fixo são a prata com NOx mais 1, o zinco com NOx mais 2 e o alumínio com NOx mais 3. Então, estes 3 elementos aqui, quando não tiverem NOx mais 1, mais 2 ou mais 3 para cada um deles, eles vão ter NOx 0, que é a sua forma reduzida, a sua forma metálica. Substâncias simples, como regra, possuem NOx 0, sempre, sem exceção. O que era mesmo uma substância simples? Era uma substância em que havia apenas um único elemento químico, como nós vemos aqui no oxigênio, como nós vemos aqui no ozônio, no nitrogênio, flúor, bromo, cloro, etc. É o que nós vemos também em alguns átomos que possuem NOx 0, como carbono, nitrogênio, flúor. Os átomos, como estão na tabela periódica, eles possuem NOx 0, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Para eles terem NOx diferente disso, eles precisam ter um númerozinho escrito aqui em cima, à direita, geralmente indicado por um sinal mais ou menos junto a ele. É o que acontece com os íons, como nós vimos agora há pouco. No caso dos íons, o NOx é o próprio número acima do elemento, como é o que acontece aqui com o ferro 2+. Então o NOx do ferro nesse caso é 2+. É o que acontece com o cromo aqui, cujo NOx é mais 3. É o que acontece com o cálcio, cujo NOx é mais 2. Cálcio também está aqui, na família 2. Ele já tem o NOx mais 2. Então aqui é um quadro com um resumo dos NOx que aparecem nos elementos. Então todas as substâncias simples, que são as substâncias que só possuem um único elemento, possuem NOx 0. Né? É o caso do cloro, ozônio, fósforo e assim por diante. Na forma de átomo, eles também possuem NOx 0. É como eles estão representados na tabela periódica. Na forma do íon, é a carga do próprio íon, o NOx do elemento. Então, no sódio mais, o NOx é mais 1. No cálcio 2+, o NOx é mais 2. No alumínio 3+, o NOx é mais 3 e assim por diante. Nos metais alcalinos, todos eles, a carga é mais 1. Nos metais alcalino-terrosos, a carga total é mais 2, ou melhor, o NOx é mais 2. Alumínio, mais 3. Flúor, que é um halogênio, menos 1. Tudo isso nós vimos resumido naquele quadro anterior. Halogênios também possuem NOx menos 1 em compostos binários. E o hidrogênio, no geral, ele tem NOx mais 1. Mas ele até tem exceções. Quando está ligado a elemento menos eletronegativo, ou seja, quando o hidrogênio está ligado a qualquer outro metal, ele possui, ou melhor, quando ele possui uma ligação com algum metal, que é um elemento menos eletronegativo do que ele, o hidrogênio fica com NOx menos 1. O NOx em compostos moleculares, como é que a gente faz para calcular? Até agora nós vimos NOx em compostos iônicos, ligação entre metal e ametal. Quando ametais ligam-se entre si, como é que nós podemos calcular o NOx de cada metal? Então, a forma mais simples é: o elemento mais eletronegativo fica com par eletrônico. O elemento mais eletronegativo fica com carga menos 1.
Temos aqui a fila de eletronegatividade para os principais elementais. É o Func, Librisc e pH. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aqui nós temos, por exemplo, o caso do HCl. O cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então o cloro vai reter para si o elétron da ligação. Ele fica com carga -1. Já o hidrogênio fica com carga +1. Estes seriam os NOx desses dois elementos nessa substância. No caso do metano, o que acontece aqui? Metano, que é o CH4, temos aqui carbono e hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ou seja, ele tende a reter mais para si os elétrons da ligação. Então, por exemplo, ao longo de cada ligação química, o carbono vai ficar com carga -1, o hidrogênio com carga +1. Nesta ligação, a mesma coisa. O carbono fica com -1 e o hidrogênio com +1. Nesta ligação, a mesma coisa. Carbono -1, hidrogênio +1. Nesta ligação, a mesmíssima coisa. Carbono -1, hidrogênio +1. Observe que ao redor do carbono nós temos 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Então assim, nós podemos reescrever essas cargas como -4. Então, neste composto, nessa substância, o carbono tem NOx -4, enquanto que cada hidrogênio tem NOx igual a +1. Certo? Aqui, neste exemplo, nós temos uma outra substância molecular em que faremos a mesma coisa. Em cada ligação carbono-hidrogênio, o carbono fica com carga -1, o hidrogênio com carga +1. Então, temos três ligações com hidrogênios, por isso temos 3 cargas -1. Entre carbonos, o que acontece? O carbono 1 ligado com o carbono 2. Aqui não há diferença de eletronegatividade. Afinal de contas, carbono é igual a carbono. Esse 1 e esse 2 são meramente para distinguir um carbono do outro, mas é o mesmo elemento. Como não há diferença de eletronegatividade, como não há tendência dos elétrons irem para um carbono ou para outro, nesta ligação, aqui nós dizemos que a carga é 0. Então a carga total ao longo do carbono aqui é -3. Cada hidrogênio fica com NOx +1. Ao redor deste carbono, observamos a mesma coisa. Em cada ligação, temos aqui hidrogênios com carga +1 e carga -1 para o carbono em cada uma destas 3 ligações. Então temos aqui um carbono -3, outro carbono -3. Claro, a diferença de eletronegatividade entre eles é 0. Então o NOx do carbono 1 é -3, o NOx do carbono 2 também é -3. Aqui nós estamos somando estas cargas ao redor do carbono. Agora, para calcularmos o NOx em substâncias compostas, fazemos o seguinte. A primeira coisa é identificar os NOx fixos, por exemplo, elementos que estejam na família 1, na família 2, etc. A segunda coisa é identificar o NOx do elemento desconhecido. Por exemplo, vamos supor que você não saiba o NOx do crômio. Então você vai marcar o NOx do crômio, que é o Cr, como X. Terceiro, multiplicar o NOx pelo número de vezes em que o átomo aparece na molécula. Vamos supor, temos um oxigênio que tem NOx -2. Temos 2 oxigênios numa molécula, então faremos 2 vezes -2, que é o NOx de cada oxigênio. E por último, somar os resultados dos NOx de cada elemento e igualar a carga total da molécula ou íon. Nós vamos ver como é que funciona melhor em alguns exemplos que vêm a seguir. Então, primeira coisa, identificar os NOx fixos. Vejamos esse exemplo aqui, que é o permanganato de potássio. Quais elementos têm NOx fixo? Temos aqui o potássio, tem NOx +1, já que ele é um membro da família 1, e temos o oxigênio, que tem NOx -2, já que ele é um membro da família 16. Então, o segundo item é identificar o NOx desconhecido como X. No caso, é o do manganês.
Então, para o NOx do manganês, nós vamos dizer que vale X. Muito bom. Assim, nós vamos multiplicar o NOx pelo número de vezes em que o átomo aparece na molécula. Então, nós temos aqui, nessa molécula, nós temos apenas um potássio. Então, vamos multiplicar este mais 1 por 1, já que temos apenas um potássio. Nesta substância, nós temos um manganês, então vamos fazer X vezes 1. Nesta substância, temos 4 oxigênios, então faremos 4 vezes menos 2, como está escrito aqui embaixo. 1 vezes mais 1, 1 vezes X, 4 vezes menos 2. Feito isso, nós somamos estes resultados destas multiplicações e aí igualamos a soma a zero. Então fica assim, 1 vezes 1 mais 1 vezes x mais 4 vezes menos 2 igual a zero. Zero é a carga que está presente aqui à direita e acima do permanganato de potássio. Fazendo essas contas aqui, temos 1 mais x mais menos 8, que vai dar mais 7. Então, o NOx do manganês aqui vale mais 7. É uma equação de primeiro grau bastante fácil de se resolver. Em reações químicas, como é que nós fazemos para observar os NOx? Observe que nesta reação aqui, alguns NOx já estão indicados. Outros que não estão indicados é porque não mudam. Por exemplo, aqui o enxofre tem NOx menos 2, aqui também. Aqui o hidrogênio tem NOx mais 1, aqui também. Então, neste exemplo estão indicados os NOx dos elementos que sofrem mudança de carga. Por exemplo, observamos aqui que o cobre passa de 0 para mais 1. De 0 para mais 1, o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, o cobre oxidou. No caso do carbono, o carbono foi de mais 4 para menos 4. De mais 4 para menos 4, o NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. Ele ganhou elétrons. Certo? Então, a nossa análise em reações químicas vai começar por aqui. Então, o cobre, nesse caso, cede elétrons para o carbono. O cobre oxida. Então, os elétrons que o cobre perde daqui para cá, na verdade, não são perdidos. Eles são cedidos para o carbono. O cobre faz o carbono receber elétrons e é por isso que o cobre é chamado de agente redutor. Cobre faz o carbono receber elétrons e por isso ele é chamado de agente redutor. Um erro muito comum é achar que o agente redutor sofre redução. Não. O agente redutor oxida. O agente redutor sofre oxidação. Vejamos o que acontece com o carbono. O carbono recebe elétrons do cobre. O carbono reduz, né? Então, quem recebe elétrons, reduz. Receber é reduzir. Receber, ou ganhar, né? Reduzir é ganhar. É a regrinha do Porg. Perder é oxidar. Reduzir é ganhar elétrons. O carbono faz o cobre perder elétrons. Podemos encarar assim. Então, o carbono é um agente oxidante, porque ele faz o cobre perder elétrons. Neste exemplo aqui, em que temos o minério de ferro, da hematita, reagindo com carbono, formando ferro em estado sólido de CO2, nós temos aqui então o carbono indo de 0 para mais 4. De 0 para mais 4, o NOx aumentou e por isso o carbono oxidou. No caso do ferro, o ferro vai de mais 3 para 0. Olha o NOx aqui, ele vai de mais 3 para 0. De mais 3 para 0, o NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, o ferro reduziu. Assim, o que a gente observa nesta reação? O carbono cede elétrons para o ferro, porque afinal de contas, se o carbono está oxidando, ele está perdendo elétrons. Ele perde elétrons para quem? Para o ferro, que está ganhando elétrons, que está diminuindo. Então, por isso o carbono oxida. O carbono faz o ferro receber elétrons, e como o carbono faz alguém receber elétrons,
por isso que ele é o elemento ou agente redutor. Então, quem faz outro elemento reduzir é chamado de agente redutor. O que acontece no caso do ferro? O ferro recebe elétrons do carbono, ou seja, o ferro reduz. O ferro faz o carbono perder elétrons. Um elemento que faz outro elemento perder elétrons é um elemento ou agente oxidante, certo? Então, o agente oxidante não sofre oxidação. O agente oxidante sofre redução. Agente redutor não sofre redução, sofre oxidação, certo? Então, o agente redutor sofre oxidação, o agente oxidante sofre redução. Sofrência para entender tudo isso? Calma, nada de sofrência por aqui. Vamos lá. Agente oxidante e agente redutor. Então é assim, o agente oxidante faz outro elemento ou substância oxidar e por isso ele rouba elétrons e por isso ele sofre redução. O agente redutor faz outro elemento reduzir, por isso ele doa elétrons e é por isso que ele oxida. Então é por isso que o agente redutor oxida e o agente oxidante reduz. Certo? Vamos dar uma olhada em um exercício aqui. Esse exercício da Unesp diz o seguinte: o filme Erin Brockovich é baseado em um fato no qual o emprego de crômio hexavalente em uma usina termoelétrica provocou um número elevado de casos de câncer entre os habitantes de uma cidade vizinha. Com base nessa informação, entre os compostos de fórmula, então temos aqui alguns compostos, pode-se afirmar que seriam potencialmente cancerígenos. Bom, então, qual desses compostos pode ser cancerígenos? Aqueles que têm crômio hexavalente, ou seja, aqueles que têm crômio 6+, crômio ou cromo com NOx 6+. Como é que a gente faz aqui então? Vamos lá! Então nós temos aqui, para começar, o CrCl3. CrCl3, como é que a gente faz para determinar o NOx do crômio aqui? A gente vai começar dando uma olhada no cloro, porque o cloro é quem tem NOx fixo. E nesse caso aqui, ele tem NOx -1. Então aqui só para destacar, né, que é a pergunta do problema, que é o crômio mais 6, não é? E aqui, cloro tem NOx -1, crômio tem NOx, que nós não sabemos ainda, vamos chamar de X. Temos aqui um crômio apenas e 3 cloros. Então nós vamos multiplicar a carga pelo número de vezes que o elemento aparece. Então x vezes 1 aqui e aqui menos 1 vezes 3. O que nós vamos fazer a seguir? Nós vamos somar estes produtos e igualar a carga total desta substância. Como não tem nada escrito aqui, vamos igualar a zero. Então x mais menos 3 é igual a zero, ou seja, x é mais 3. Certo? X vale mais 3. Então, como essa substância não tem crômio com NOx mais 6, este não é cancerígeno. No caso do CrO3, temos aqui oxigênio com NOx -2, cromo com NOx X. Temos aqui um crômio e temos 3 oxigênios. Fica 1 vezes X e 3 vezes -2. Vamos somar estes produtos, né? X mais 3 vezes -2, que vai dar -6, não é? X mais -6 igual a zero, que é a carga total desta substância aqui. Como não tem nada escrito aqui em cima, o NOx aqui em cima vale zero. Bom, isolando X, temos aqui que X vale mais 6, ou seja, o trióxido de cromo é uma substância cancerígena. Vamos para o próximo. Essa substância aqui, que é o óxido de cromo, né, o outro óxido de cromo, temos aqui o oxigênio com NOx -2 e o cromo com NOx X, bem semelhante ao anterior. A diferença é o número de vezes que cada elemento aparece. Nós chamamos isso de multiplicidade, ou melhor, de atomicidade, né? A atomicidade desses elementos é diferente em relação a este aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos 2 crômio, enquanto aqui nós temos 3 oxigênios. Então fica aqui 2 vezes X e 3 vezes -2.
Fazendo esses produtos e somando-os, temos aqui 2x mais menos 6 igual a 0, que é a carga total dessa substância. Isolando o x, temos aqui que x é mais 6 dividido por 2, o que vai dar mais 3. Ou seja, esta substância também não é cancerígena. Vamos dar uma olhada nas outras duas. Esta substância aqui, que é o dicromato de potássio, tem estes NOx aqui. Potássio, que é um membro da família 1, possui NOx mais 1. Oxigênio, que é um elemento da família menos 2, possui NOx menos 2. Crômio, cujo NOx não sabemos, possui NOx X. Então temos aqui 2 potássios, 1 crômio e 4 oxigênios. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes x, 4 vezes menos 2. Então aqui vamos ter 2, 1, menos 8. Vamos somar todas estas cargas aqui e igualar a 0. 2 mais x mais menos 8 igual a 0. Esta conta vai dar mais 6. Ou seja, o dicromato de potássio também tem potencial cancerígeno. E por último, nós temos aqui, aliás, este é o cromato de potássio e este sim é o dicromato de potássio. Está aqui. Os NOx são exatamente os mesmos da outra substância. Então temos aqui 2 potássio, 2 crômio, 7 oxigênios. 2 vezes 1, 2 vezes x e 7 vezes menos 2. Somando estes produtos e igualando a 0, nós temos esta conta aqui. 2 mais 2x mais menos 14. Isolando x, temos aqui 2x mais 12. X é igual a mais 6. Ou seja, aqui esta substância também é carcinogênica ou cancerígena. Então pode-se afirmar que seriam potencialmente cancerígenos estas 3 substâncias aqui. O trióxido de cromo, o cromato de potássio e o dicromato de potássio. Como está aqui na alternativa E. E de Equador, que é o país que está aqui, entre o Peru e a Colômbia. Então, a alternativa E de Equador. Aqui no exercício 2, esse aqui da Estadual do Ceará, está escrito assim: pilhas de níquel-cádmio são muito utilizadas em eletrodomésticos caseiros, como rádios, portáteis, controles remotos, telefones sem fio e aparelhos de barbear. A reação de oxirredução desse tipo de pilha é essa que está aqui. Considere as seguintes afirmações a respeito dessa reação. 1. O cádmio se oxida. 2. O dióxido de níquel é o agente redutor. 3. O cádmio é o agente oxidante. 4. O número de oxidação do níquel varia de mais 4 para mais 2. Então, qual dessas, ou quais, dessas afirmações está correta? Então, vamos analisar cada uma delas. Para começar, vamos dar uma olhada qual que é o NOx do níquel. Aqui no NiO2, sabemos que o oxigênio, que tem NOx fixo, tem NOx valendo menos 2. E o níquel tem NOx, que nós vamos chamar de X. Então aqui temos um níquel, temos 2 oxigênio, então fazemos 1 vezes X e 2 vezes menos 2. Tomando esses produtos e igualando a 0, que é a carga total, temos X mais menos 4, então chegamos que X vale mais 4. Então este é o NOx do níquel. Usando aqui a regra do desescorrega, nós podemos encontrar o NOx do níquel no NiOH2, que é essa substância aqui, ó, NiOH2. Este 2 é a carga que antes estava aqui no níquel, deste jeito aqui. E aí temos aqui o níquel mais 2 e o OH menos 1, íon hidróxido, certo? Então, usando a regra do desescorrega, nós também conseguimos obter as cargas de alguns elementos. Como é o caso aqui do cádmio também. Usando a regra do desescorrega, este 2 é a carga que antes estava aqui, junto ao cádmio, como observamos na animação aqui. Então o cádmio possui carga mais 2, ou NOx mais 2, e de novo o hidróxido NOx menos 1. E substância simples, como nós já vimos, tem NOx igual a 0.
como é o caso do cádmio aqui, o cádmio que está no estado sólido e está sozinho. Isso representa uma substância simples e por isso o cádmio aqui possui NOx igual a 0. Colocando esses NOx na reação química que o problema deu para a gente, temos aqui então, o que a gente consegue observar? Então aqui o níquel, ele vai de mais 4 para mais 2, de mais 4 para mais 2, o NOx diminuiu e por isso o níquel reduziu. No caso do cádmio, o cádmio vai de 0 para mais 2. De 0 para mais 2, o NOx aumentou e por isso o cádmio oxidou. O cádmio cede elétrons para o níquel e por isso o cádmio oxida. Cádmio que está oxidando, ele perde seus elétrons para o níquel. Então o cádmio faz o níquel ceder elétrons e por isso o cádmio é agente redutor. É assim, que oxida é o agente redutor. Já o níquel recebe elétrons do cádmio. O níquel reduz. Lembra? Perder é oxidar, reduzir é ganhar elétrons? Pois é o Borg, não é? Então o níquel faz o cádmio perder elétrons. Então, como o níquel sofre redução, o níquel é o agente oxidante, ou melhor, o NiO2. Nesse caso, a gente tem que falar da substância inteira, certo? Então, voltemos para as nossas afirmações lá. O cádmio se oxida. Ele vai de 0 para mais 2. Então, sim, ele oxida. O dióxido de níquel é o NiO2, este aqui, ó, NiO2. O dióxido de níquel é o agente redutor. Bom, o dióxido de níquel é agente oxidante, então isso está errado. O cádmio é o agente oxidante. Cádmio é o agente redutor, então isso também está errado. E 4, o número de oxidação do níquel varia de mais 4 para mais 2. Sim, o níquel varia de mais 4 para mais 2. Isso está correto. Então a alternativa correta é a alternativa D. Apenas as afirmações 1 e 4 estão corretas. Afirmativa D, D de Dinamarca. D de quê? Dorime. D de Dorime. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Temos aqui o exercício 3 que diz assim: o hidrogênio reage com o cloro segundo a seguinte reação. Aqui, uma reação bem simples. E pode-se afirmar que... Bom, aí vamos dar uma olhada nas alternativas, né? Hidrogênio é agente oxidante, hidrogênio é reduzido, houve uma redução do NOx do cloro, a reação não é redox, o HCl é o agente redutor. Então vamos olhar mais de perto essa reação aqui. O que a gente observa para os NOx do hidrogênio e do cloro, não é? O hidrogênio aqui tem NOx zero, porque é uma substância simples. Aqui, o NOx do hidrogênio, por estar associado a um composto binário, possui NOx mais 1. Lembra? Grupos, ou melhor, elementos da família 1 têm NOx mais 1, no caso do hidrogênio. Então, de 0 para mais 1, o NOx aumentou, ele oxidou. No caso do cloro, temos aqui o NOx que vale 0, porque temos também uma substância simples, e o NOx do cloro aqui é menos 1. Se o NOx aqui é 0, né, o NOx total, não tem nada escrito aqui em cima, se o hidrogênio tem NOx mais 1, para que o total seja 0, aqui temos que ter o NOx menos 1, né? Mais 1. Com menos 1, 0. Apareceria um 0 aqui em cima, não é? Então vamos lá. De 0 para menos 1, o NOx diminuiu e o cloro reduziu. De 0 para mais 1, o NOx aumentou e o hidrogênio oxidou. Então, diz aqui que o hidrogênio é agente oxidante, mas o hidrogênio está sofrendo oxidação, por isso ele é agente redutor, e por isso o cloro seria o agente oxidante. Tudo bem? Quem sofre redução é o agente oxidante, quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, hidrogênio é agente oxidante? Não. O hidrogênio é reduzido? Não. Ele é oxidado. Houve uma redução do NOx do cloro? Sim. Houve uma redução do NOx do cloro. A reação não é redox? O que é uma reação redox? É de redução e oxidação. Seria uma espécie de composição por justaposição, né? De redução com oxidação. A reação é redox. Acontece redução e oxidação nesta reação.
fala que o HCl é o agente redutor. Não, o agente redutor só pode ser um dos reagentes, não o produto. Então, por isso, a alternativa correta é a alternativa C. C de Colômbia. Olha aqui a Colômbia, né? Do ladinho aqui do Equador, fazendo também divisa com o Peru e a Venezuela. Colômbia, país da Shakira, não é? Então, C de Colômbia. E aqui, como exercício 4, acredito que o último, o titânio e seus compostos são amplamente empregados tanto na área metalúrgica como na produção de cosméticos e fármacos. No Brasil, são extraídos os minérios na forma de óxidos, o tilo, que é o TiO2, e ilmenita, FeTiO3. O titânio apresenta o mesmo estado de oxidação nesses dois minérios. O número de oxidação do titânio e a configuração eletrônica da camada de valência do ferro no estado de oxidação em que se encontra na ilmenita são, respectivamente, então vamos lá, qual que é o NOx do titânio aqui e qual a configuração eletrônica do ferro aqui, na ilmenita. Vamos lá. Então nós temos aqui TiO2. O NOx do oxigênio é -2, NOx fixo. O NOx do titânio nós ainda não sabemos. Então temos aqui 1 titânio, 2 oxigênios. Fazemos 1 vezes x, 2 vezes -2. Para este produto, vamos então somar os resultados. X mais -4 igual a 0. E agora resolvemos essa equação. X menos 4 igual a 0, então x igual a mais 4. Então o NOx do titânio aqui é mais 4. Com isso ficamos entre duas alternativas, a alternativa D ou a alternativa E. Então temos aqui a questão da FGV, até rimou. Então, para o ferro, como é que nós encontramos a distribuição do ferro aqui? Então temos aqui a ilmenita, não é? A ilmenita com oxigênio com NOx -2, o titânio com NOx mais 4, porque o problema disse isso, né? O titânio apresenta o mesmo estado de oxidação, ou seja, o mesmo NOx, nesses dois minérios. Como aqui o titânio vale mais 4, aqui também vale mais 4. E aí, para ferro, vamos dizer que o NOx é X, nós ainda não sabemos quanto vale. Aqui, aquela regrinha do desescorrega não é tão válida, porque não necessariamente o ferro que nós temos aqui é o ferro 3. Não há aquele parênteses aqui que indica para a gente melhor que se trata de um íon aqui, certo? Vamos lá. Então nós temos aqui um ferro, temos um titânio, temos 3 oxigênios. Então fazemos aqui 1 vezes x, 1 vezes mais 4, 3 vezes -2. Assim, fazemos então 1x, 1 vezes mais 4, 3 vezes -2, então aqui x mais 4 mais -6, x mais 4 menos 6, né? X menos 2 igual a 0, então x igual a mais 2. Então, temos aqui o ferro, inicialmente com 26 elétrons e 26 prótons. Aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Esta seria a distribuição para o ferro se estivesse no estado neutro. Como aqui nós temos a camada de valência com 2 elétrons e temos o ferro mais 2, de onde saem estes 2 elétrons? De onde vai sair esses elétrons que serão cedidos, né? Então, estes 2 elétrons que o ferro vai perder vão sair da camada de valência. Então, esta camada de valência vai sumir. É daqui que nós tiramos estes 2 elétrons que serão perdidos. E assim, a configuração eletrônica da camada de valência para o ferro bivalente é esta aqui, a camada de valência, 3s2, 3p6, 3d6. É o que está aqui, então, na camada de valência. Aqui temos o subnível mais energético. E temos, então, como correta a alternativa D. O titânio tem NOx mais 4 e a configuração eletrônica da camada de valência do ferro no estado de oxidação mais 2, que é o estado de oxidação em que ele está aqui, é essa. 3s2, 3p6, 3d6. Então temos novamente como correta a alternativa D. D de Dinamarca, D de Dorime. D de Dorime.
Então, com isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham entendido. Se você viu o vídeo até aqui, coloque aqui nos comentários a palavra-chave oxirredução, porque assim eu vou saber que você assistiu esse vídeo. Um beijo, um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!